Sabe aquela sensação de pedir uma coisa com toda a fé do mundo, com toda a sua alma, um pedido que parece o mais justo, o mais lógico possível, e a resposta que volta é um não seco, sabe? Que desmonta a gente. Uhum. Como é que a gente lida com isso? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que fala exatamente sobre isso, com base num sermão do pastor Misael Batista do Nascimento. Ele analisa uma passagem do livro de Deuteronômio. E é uma passagem famosa. Exato. A nossa conversa aqui é para tentar entender um dos nãos mais impactantes da Bíblia. O não que foi dito a Moisés, bem na porta da Terra Prometida. O que será que a história dele pode ensinar a gente sobre as nossas próprias portas fechadas? Ok, vamos lá. Para começar, vamos pegar a cena. Pensa nisso. 40 anos. 40 anos liderando um povo, vamos ser sinceros, bem complicado, pelo meio do deserto. E aí Moisés está ali. Ele consegue ver o objetivo de uma vida inteira do outro lado do rio. É o momento do ufa, chegamos. Exato. E nesse momento, ele faz o pedido que parece o mais óbvio do mundo. Deus, por favor, me deixe entrar. E é uma oração que, quando a gente analisa, ela é impressionante. O material do pastor Misael detalha isso muito bem. Não é um pedido feito de qualquer jeito. Não é mesmo? O texto bíblico diz que ele implorou. E a análise da palavra hebraica original, vatshanan, mostra que é algo muito mais intenso. Não é só pedir, é um apelo, sabe? Quase desesperado por compaixão, por graça. É um pedido que vem de dentro, então. Não tem nada de casual. Ele está colocando a vida dele naquelas palavras. Totalmente. E a forma como ele fala com Deus, isso também diz muito. Ele se apresenta como teu servo. É uma postura de total submissão. Não tem arrogância. Nenhuma. Zero. Arrogância zero. Eu mereço isso depois de tudo que eu fiz. Pelo contrário, a oração é o que a gente chama de teocêntrica. O centro é Deus. Ele começa falando da grandeza, da mão poderosa de Deus. Tipo, reconhecendo quem manda. Isso. É como se ele dissesse, olha, eu só vi o comecinho do que o senhor pode fazer. Por favor, eu rogo que me deixe passar para eu poder ver o resto. É uma peça de teologia muito, muito bem construída. Então, tecnicamente, a oração é perfeita. É humilde, é focada em Deus, é fervorosa. E o que eu acho mais curioso, ele tinha todos os motivos para estar otimista. Ele já tinha um histórico de orações que deram muito certo. Exatamente. E esse é um ponto-chave no material. O pastor Misael lembra daquele episódio do bezerro de ouro. Ali, a situação era o completo oposto. O povo tinha acabado de cometer um pecado terrível. Idolatria, logo depois de receber os 10 mandamentos. Isso. E a sentença de Deus foi radical. Foi tipo, vou destruir todo mundo e começar de novo só com você, Moisés. E Moisés basicamente disse não. Ele se meteu na frente, intercedeu pelo povo, argumentou com Deus, lembrou das promessas. E funcionou. Deus voltou atrás. Funcionou. Deus poupou o povo. O que levanta a pergunta óbvia, né? Claro. Se a intercessão de Moisés salvou um povo inteiro da destruição, por que a oração pessoal dele, que era tão justa, não seria atendida? A lógica está toda do lado dele. O currículo é impecável, a oração é perfeita. A gente aposta todas as fichas no sim. Todas. Mas não é isso que acontece. Não mesmo. A resposta é uma das frases mais duras que eu já li. Basta, não me fales mais nisto. É um ponto final, uma porta fechada na cara. E o motivo, que o próprio Moisés explica depois, foi aquele evento nas águas de Meribá, de Cades, Meribá. É um momento de alta tensão na história. É importante a gente entender o que rolou ali. Sim, vamos lá. Basicamente, o povo estava reclamando de novo por água, e a ordem de Deus para Moisés foi muito simples. Fale a rocha. Só isso. Fale, não bata. Exato. Mas Moisés, já no limite da paciência, sabe? Num acesso de raiva, ele grita com o povo e, em vez de falar, ele bate na rocha 2 vezes. Peraí, mas qual o grande problema? A água saiu ou não saiu? O povo bebeu? O resultado final foi o mesmo? O resultado prático, sim.
Mas a questão é o que a atitude dele comunicou ali. Ao bater na rocha, foi como se ele dissesse que o poder estava nele, no cajado dele, e não na palavra de Deus. Ele tomou o crédito para si. De certa forma, sim. Ele não santificou o nome de Deus diante do povo, como o texto diz. É um detalhe que parece pequeno, mas que teve uma consequência gigantesca. Ainda assim, né? 40 anos de serviço impecável contra um momento de explosão. A punição não soa meio desproporcional? Pra gente hoje parece muito severo. Essa é a tensão que o material explora. E a resposta não é simples. Um dos estudiosos citados, o Peter Folt, ele argumenta que essa decisão está ligada a duas doutrinas centrais da Bíblia, a soberania de Deus e a seriedade do pecado, principalmente na liderança. A régua para ele era outra, então. Era outra. A responsabilidade dele era imensa, então a falha dele aos olhos de Deus também foi. Não foi sobre o ato físico de bater na rocha. Foi sobre a quebra de confiança. Faz sentido. Mas o material traz uma outra interpretação de um estudioso chamado Craig, que me deixou pensando bastante. A do Craig é bem provocadora. Ele sugere algo mais sutil sobre o coração de Moisés naquele momento. Sim, o Craig levanta a possibilidade de que talvez a paixão por entrar na terra que era o presente tenha ficado um pouco maior do que a paixão pelo Senhor, que era o doador do presente. Nossa, que a promessa virou mais importante que o prometedor. Isso é pesado. Mas tem alguma base no texto para isso? Ou é mais uma inferência teológica? Versículo dizendo, Moisés amou mais a terra. Mas a análise sugere que até um desejo por algo bom pode se tornar um ídolo. E a resposta de Deus, nesse contexto, funciona como uma correção de rota, sabe? Entendi. E aí que a gente percebe que a resposta não foi só um não cruel e absoluto. Foi algo mais complexo. Foi um não mas. Exatamente. O estudioso John Goldingay usa essa expressão. Deus nega o pedido principal. Você não vai entrar. Mas ele dá uma parte do que foi pedido. Lembra da oração? Rogo que me deixe passar para que eu veja a boa terra? Ah, verdade. O desejo de ver. E Deus diz, ok, sobe no Monte Pisga e olha com seus próprios olhos. Então, o desejo de ver a terra é atendido. De uma forma diferente, inesperada, mas é. Então, não é um abandono. É uma negativa com uma concessão. E tem mais, né? O não vem com uma nova tarefa. Uma tarefa crucial. Deus imediatamente redireciona a energia dele. Ele fala, dá ordens a Josué, anima ele, fortalece ele, porque é ele que vai levar o povo para possuir a terra que você só vai ver. Ou seja, o não para o desejo pessoal dele abre espaço para um sim para um propósito maior. Isso. A missão não era sobre Moisés chegar lá. Era sobre o povo chegar lá. E para isso, a transição de liderança tinha que ser perfeita. A tarefa final dele não era conquistar, mas garantir a continuidade da conquista. O não serviu a um plano maior. E a reação de Moisés a tudo isso é o que, para mim, é a parte mais incrível da história. Eu, sinceramente, esperaria um pouco de ressentimento, sabe? Então, para que serviram esses 40 anos? Mas não é nada disso. Não há o menor sinal de birra ou amargura. Ele ouve o não, ouve a nova instrução e simplesmente obedece. O capítulo termina de uma forma quase sem clímax, mas que é muito poderoso. Assim, ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Ponto. Ele aceitou a decisão e continuou trabalhando. É uma reação que desafia a nossa natureza, né? A gente quer brigar, quer argumentar. E o material que a gente analisou revela um detalhe tocante sobre esse vale. Sim. Capítulos depois, em Deuteronômio 34, o texto diz que foi nesse mesmo vale que o próprio Deus sepultou Moisés. Ele ficou fiel no posto dele no lugar que Deus mandou até o último suspiro. É de uma beleza trágica e profunda. Essa atitude toda ajuda a gente a entender melhor aquela famosa descrição dele de que ele era muito manso. Exato. E o sermão faz uma distinção importante. Essa mansidão não é ser fraco ou passivo. Pelo contrário,
A mansidão dele era uma submissão total a Deus. Ele era o servo perfeito. A mesma palavra que ele usou na oração, a fidelidade dele, mesmo com o não, foi o que permitiu que o plano continuasse. Ok, então só pra gente amarrar, a gente tem uma oração modelo, uma resposta divina que é um não que na verdade redireciona e uma submissão madura de Moisés que aceita e continua. O que tudo isso nos diz no fim das contas? Nos diz que a experiência dele, embora seja única, não é um caso isolado. O material que a gente tem aqui faz questão de mostrar que a história bíblica está cheia de servos fiéis de Deus que ouviram o não. A lista que o pastor Misael traz é impressionante mesmo. Sim, pensa em Abraão. Ele pede que o primeiro filho, Ismael, seja o herdeiro. Um pedido de pai, super compreensível. E Deus diz, não. A promessa vem por Isaque. Aí tem Davi. O caso de Davi é bem interessante. Ele era o rei, o homem segundo o coração de Deus, e o projeto dele era ótimo, construir um templo para Deus. Por que um não para algo tão nobre? É um ótimo ponto. E a lógica divina ali, segundo o texto, era sobre propósito e tempo. Deus diz para Davi, você foi um homem de guerra, derramou muito sangue. O templo vai ser construído numa era de paz, pelo seu filho Salomão. Não era um não para a ideia, mas um não para ele como executor. Exatamente, a pessoa certa na hora errada. Assim como Moisés foi o líder certo para o deserto, mas não para a conquista. Cada um com seu papel no plano. É uma questão de vocação, então. E a lista continua com o apóstolo Paulo, que queria ir para uma região e o Espírito Santo o impediu. Disse, não, vá para outro lugar, o que acabou levando o evangelho para a Europa. E o exemplo máximo que o material apresenta é o do próprio Jesus Cristo no Getsêmani. A oração dele é o pedido mais humano que existe. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele está pedindo para não ir para a cruz. E a resposta na prática foi um não. A salvação, dentro da teologia cristã, nasce justamente da aceitação desse não. O que o sermão conclui, e o que todos esses exemplos mostram, é que um não divino não é abandono. Muitas vezes é uma nova direção. Um realinhamento com um propósito que a gente, do nosso ponto de vista limitado, não consegue ver. Essa história de Moisés, então, sugere algo muito poderoso, que a recusa de um desejo pessoal, por mais justo que ele pareça, pode ser o que destrava a realização de um propósito muito maior, um que transcende o indivíduo. Fico pensando em como essa ideia pode mudar o jeito que a gente encara os nãos que a vida nos dá, sabe? Sejam os gigantescos como o de Moisés ou aqueles pequenos nãos do dia a dia. E se cada porta fechada não for um fim, mas um convite forçado a olhar para uma direção que a gente nunca teria considerado?